Francisco César, 45 anos, economista, é deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista e presidente do PS Açores, tendo acabado de sair do 19º Congresso Regional, que aprovou por unanimidade a sua moção de orientação política global. Francisco, muito obrigado por ter aceitado o convite. Um gosto de estar aqui. Da Açores TSF e do Açoriano Oriental. E a primeira pergunta que eu lhe coloco é: estes 3 dias de Congresso foram suficientes para unir o Partido Socialista dos Açores? Bom, quando se tem uma votação para Presidente do Partido Socialista superior a 95%, se não havia uma união, estávamos muito perto disso. Não é? É importante perceber que o Partido Socialista é um grande partido. Não é? Eu costumo dizer que é o maior partido dos Açores. É o partido que tem mais câmaras, tem mais assembleias municipais, mais assembleias de freguesia, é o único partido que tem representação em todas as ilhas, portanto é um grande partido. E mal seria se as pessoas estivessem todas de acordo. Aliás, eu próprio estimulo a troca de ideias, a crítica construtiva, que faz com que muitas das vezes nós possamos mudar de opinião. E eu mudo de opinião muitas vezes quando acho que as outras pessoas têm razão. Isso é bom. Estes 3 dias foram 3 dias muito interessantes, muito participativos. Este congresso foi trabalhado no sentido de nós conseguirmos estimular os delegados, os militantes, convidados, a dizerem o que é que gostariam para a sua terra no futuro. Ou seja, em vez de nós termos um congresso, que muitas vezes acontece, em que o principal alvo ou o principal tema do congresso é o partido adversário ou o governo, o objetivo neste congresso foi, sobretudo, vamos discutir ideias. O que é que o PS pensa sobre a educação? O que é que o PS pensa sobre a habitação? O que é que o PS pensa sobre a pobreza? O que é que o PS pensa para ajudar as empresas? E nós trabalhamos desde o início, primeiro com a moção, porque é um documento extenso, denso, bem trabalhado, mas vamos partir dali e vamos começar a trabalhar para o futuro. E nós tivemos o cuidado de trazer convidados, porque é possível fazer isso nos congressos, trazer convidados na área da habitação, a ex-ministra, a trazermos um especialista na área de educação que trabalhou em cenários muito semelhantes àqueles que nós temos nos Açores. Nós somos a região com piores índices de qualificação da Europa e do país. Porque temos características muito particulares de isolamento, temos um atraso histórico, recuperamos muito, é certo, mas ainda há muito para trabalhar. Agora, trazer gente que venha de fora, também, porque é importante também vir de fora, buscar dentro, mas também fora, gente que nos possa dar um acrescento do seu conhecimento, como é que fizeram para resolver os problemas nas suas comunidades. Também trouxemos pessoas especialistas na área da administração regional ou na administração pública. Porquê? Porque nós precisamos reformar a nossa administração regional. Ela tem que ser mais moderna, ela tem que ser mais produtiva, ela tem que ser mais transparente. E ao colocarmos isto em cima da mesa neste congresso, foi interessante depois ver todos os delegados discutirem, trabalharem, fazerem propostas, e isto, ou seja, foi um congresso pela construção e não pela oposição, que era exatamente isso que eu queria. A questão da união ou não, eu confesso que eu quero é trabalhar para conseguir ter ideias e conseguir ter propostas para poder ajudar o povo açoriano no seu desenvolvimento. Falou de trazer gente para o partido. Isso também é uma das preocupações, renovar os quadros. Eu confesso que não gosto muito da palavra renovação, porque parece que quem cá está não serve. Bom, quem cá esteve foi importante e é importante. Quem regressa é importante, e há gente que regressa. Quem está é importante. Eu gosto de acrescentar. E, portanto, o objetivo aqui, eu tenho pena de não ter mais órgãos de partido para colocar mais gente. Eu digo isso pela positiva, não é? Porque os lugares são limitados. Agora, é importante trazer gente para o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista deve ser o reflexo, digamos, do meio onde está inserido. Da população, digamos, das forças vivas da sociedade, dos interesses, no bom sentido, que cada setor em específico tem, e, portanto, é importante ir buscar fora. Há uma coisa que nós sabemos: se nós fizermos exatamente o mesmo de sempre, nós vamos ter exatamente os mesmos resultados. E, portanto, eu costumo dizer, os Açores, na sua história, escrevi isso várias vezes em todos os meus discursos, os Açores, na sua história, tiveram momentos de enorme sucesso ou de enorme progresso. Eu costumo dizer, no século XIX, meados do século XIX até no último quartel, os Açores tiveram um período áureo de crescimento. Nós até emprestávamos dinheiro à coroa.
época a hora da laranja, e a época seguinte em que há a conversão industrial nos Açores, que trouxe-nos culturas que nós conhecemos, criptoméria, beterraba, o ananás, o tabaco, etc. Bom, e porquê é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque na altura as chamadas elites açorianas, eu digo isso no bom sentido, acharam que era importante colocar os seus filhos a estudar fora e andarem pelo mundo todo a aprenderem o que é que se fazia diferente. E essa abertura dos Açores ao exterior provocou um enorme crescimento económico. Porquê? Porque trouxemos novas ideias, novas culturas, e isso teve um impacto muito significativo que nós ainda hoje verificamos. E, portanto, E é isso que o que é que eu gostaria, o que é que eu acho que é importante? Nós, e isto está a acontecer nos Açores, nós estamos a fechar. A economia está mais fechada, nós cada vez olhamos mais para dentro, cada vez mais nos queixamos de fora. Parece que o que vem de fora não é bom. Bom, nós precisamos de nos abrir à economia, ir buscar novas empresas que se juntem às nossas para aumentar a sua capacitação, desde o conhecimento, desde a capacidade de entrar em novos mercados. E essa ideia de abertura que o Partido Socialista quer no seu partido, quer internamente, quer para a região, é fundamental. E isso é uma das premissas que já existiu no passado, quando o início da nova autonomia, em 1996. Aqui, com o ímpeto reforçado, é isso que queremos fazer a partir de agora. E é isso que vamos trabalhar. E este Congresso marca exatamente isso. Vamos ver o que é bem feito lá fora, vamos adaptar a região, vamos buscar açorianos que estão fora. E esses açorianos podem capacitar. Vamos buscar outras pessoas também que estão fora. E vamos procurar internamente o que temos de bom. Aproveitando os que estão e outros que estando, nós não o conhecíamos. É importante alargar o universo de conhecimento do Partido Socialista. E isso é importante para capacitar a nossa capacidade propositura. Como é que se vai buscar os que estão lá, os que estão fora? Porque à partida presume-se que os açorianos que partem em busca de uma melhor vida. Como é que se vai aliciá-los a regressarem à terra de origem? Bom, aliás, este Congresso eu terminei exatamente com estas propostas. Em primeiro lugar, nós precisamos ter economia. Isto é um bocado de pescadinha de rabo na boca. Nós, para sermos fortes do ponto de vista económico, nós precisamos ter um índice de qualificação totalmente diferente. E, portanto, a primeira aposta que nós queremos fazer é na capacitação das nossas qualificações. E por isso é que as primeiras propostas que tenho estão muito viradas para aí. Para a educação. Para a educação. A educação é a prioridade do Partido Socialista. Nós precisamos, no espaço de uma geração, passar a ter essa geração a mais qualificada de sempre e a mais capacitada. Atenção, nós já estamos com um problema. Os problemas que estamos a ter no ensino superior ao nível do alojamento estudantil, em que cada família tem que pagar, em média, 400 euros por um quarto para conseguir colocar o seu filho a estudar no ensino superior. Isso é a média do custo de um quarto no ensino superior neste momento. É proibitivo. E está a fazer com que muitos jovens decidam não ir para a universidade ou não ir para a área que nós queremos ou que eles gostariam de ir, exatamente porque o preço é proibitivo. Repara, a propina são 600 e poucos euros por ano. Um quarto são 400 euros por mês. Quem é que consegue? As famílias com menos possibilidades não conseguem certezas. A nossa classe média, com muita dificuldade, também consegue. E, portanto, o custo de vida, neste caso, para um estudante do ensino superior, passou a ser um fator da exclusão da qualificação. Se nós não agirmos rapidamente, porque isto é um problema emergente, ou seja, as pessoas estão agora, neste mês, é o primeiro mês de aluguer de um quarto. Se nós não os ajudarmos, o que nós podemos vir a ter é que a geração que neste momento entra da universidade será menos qualificada do que a geração que entrou há 4 ou 5 anos. Porquê? Porque podem ter que abandonar os seus estudos superiores. E, portanto, a aposta na educação, neste caso, é fundamental. Também é fundamental, que é outra proposta que fizemos, nós percebemos que ao longo do percurso escolar, das crianças, dos jovens, há ali, muitas vezes, a condição financeira é um problema. E que são as famílias com maiores carências que têm dificuldade ou que abandonam a escola mais cedo. Nós temos dos maiores índices de abandono precoce e insucesso também. Ou seja, há muita gente que sai da escola mais cedo, que não completa o ensino secundário, é obrigatório, e nós precisamos, primeiro, perceber se a questão é financeira, ajudá-los, se for, e por outro lado, nós precisamos, e isso é um problema que eu, na experiência que tenho, de visitas a escolas, de reuniões com a escola, e então, como deputado da Assembleia da República, fiz muito isso. Nós perguntamos às crianças quais são,
Qual é a sua ambição? E aquilo que acabamos por perceber é que muitos têm pouca ambição. Não têm... ou seja, eles acham que a sua ambição está um pouco ao nível daquilo... Do seu horizonte. O seu horizonte está muito ao nível daquilo que os seus pais tinham. O horizonte que os seus pais tinham. E não mais. Eu costumo dar um exemplo muito que me aconteceu e que me chocou profundamente. Eu perguntei a uma criança o que é que ele gostava de ser. E ele respondeu-me que gostava de ser lavrador. Gostava de ter uma vaca, ou 2 vacas que o meu pai tinha. E eu disse, mas tu não tem mal nenhum ser agricultor ou lavrador. Mas assim, mas em vez de 2, não gostarias de ter 100? E a criança ficou a olhar para mim, claro que sim. E disse, então tens que estudar. Porquê? Porque o horizonte dele era um horizonte muito reduzido, porque ele não conhecia novos mundos. Ele não tinha a ambição do conhecimento, que o conhecimento do mundo diferente daquele em que ele está lhe poderia dar. E nós temos de trabalhar isso. E uma das propostas que nós temos é a introdução de um programa de tutoria, em que há um tutor que ajuda a criança a dar-lhe e proporciona a ambição que nós necessitamos para o seu percurso. Quando eu digo atrair os jovens, nós precisamos trabalhar a qualificação, mas depois temos de trabalhar a economia. Porque senão nós tornamos uma região exportadora de mão de obra qualificada. Nós temos que capacitar e provocar e dar valor acrescentado aos nossos produtos de economia tradicional. O nosso turismo tem que ser mais qualificado. A nossa agricultura tem que produzir produtos diferentes que deem mais rendimento, que sejam mais trabalhados. O leite é bom, mas nós temos que ter derivados do leite que sejam produzidos com mais valor acrescentado, que deixem mais valor em toda a cadeia de valor. E isso só pode ser feito com investigação, desenvolvimento, com um trabalho muito feito. Por outro lado, nós temos que ter um sistema de incentivos que quem quiser regressar, porque nós não nos importamos que os jovens vão para fora. Isso é uma diferença muito grande em relação ao partido que está no poder. Eles dizem, não, fiquem aqui. Dizem, não, nós não nos importamos e é importante que os nossos jovens vão para fora. Que façam Erasmus, que trabalhem também, se for preciso, 1 ano ou 2 no continente. Mas que se quiserem regressar, que as pessoas devem ser aquilo que sonham, mas se quiserem regressar, eu acho que a maior parte dos açorianos quer regressar à sua terra. Eu quando estive fora, queria regressar. Mas tem que ter essa oportunidade. E nós temos é que trabalhar para gerar essa oportunidade. Uma das propostas que faço é que haja um incentivo, quer do ponto de vista salarial, quer do ponto de vista, se for necessário, de um estímulo extra, um sistema de incentivos, para que quem quiser regressar saiba que durante 2, 3, 4 anos há um apoio das entidades públicas para que ele se possa fixar aqui. E neste momento isto não acontece e é muito difícil, até por causa do problema da habitação que temos e que podemos falar mais à frente. E será uma forma também de resolver um dos grandes problemas dos Açores, que além da educação, da habitação, será também o inverno demográfico. Há ilhas que estão a perder pessoas. Nós temos que ser claros sobre a questão do inverno demográfico. Nós temos um problema em toda a Europa, aliás em todo o mundo ocidental, ao nível da demografia. As pessoas estão cada vez mais velhas, nascem cada vez menos crianças. Mas nós nos Açores temos que perceber que políticas, políticas demográficas, ou melhor, nós não conseguimos estimular o número de nascimento que nós gostaríamos. Por muitos apoios à natalidade que existem, políticas de natalidade são muito difíceis. Nós precisamos de gente. Nós precisamos de ir buscar fora. Não é? E nessa matéria é importante termos cá imigrantes. E estamos a fazê-lo. Portanto, essa componente tem que ser, porque nós precisamos de pôr a nossa economia a trabalhar. Em Portugal, calcula-se que a necessidade de ir buscar gente fora seja na ordem dos 20% da nossa economia. Nos Açores não há números, nós precisaríamos de fazer esse cálculo. Agora, não tenham dúvidas nenhumas. Só com políticas de natalidade nós não vamos lá. Agora, nós podemos estancar a saída. E, portanto, mas para isso, o principal fator de influência demográfica, e isso estuda-se na teoria económica, mas vê-se na prática, é o emprego. Se houver emprego disponível e se houver remuneração digna, as pessoas vêm cá. Quando nós temos famílias inteiras que se mudaram para a Ilha de São Jorge para trabalhar nas conservas, porquê? Porque havia essa necessidade, não havia capacidade de resposta do mercado de trabalho na Ilha de São Jorge, foram buscar fora. Pagaram bem, ajudaram a nível da habitação e a população aumentou
ou pelo menos vieram pessoas de fora que ajudaram exatamente a que a economia, ou neste caso a empresa que os foi buscar, conseguisse elaborar. E é assim que se combate também o problema demográfico, que é isso que nós queremos fazer. Quando eu falo em gerar oportunidades, e aqui também nós temos sempre o objetivo que é, há um problema, vamos fazer uma proposta ou algumas propostas para tentar resolver o assunto. Um dos problemas que nós temos tem a ver com a remuneração. E a remuneração, neste momento, não é compatível com o nível de vida. Nós, nos Açores, temos um aumento do custo de vida enorme. Basta ir a qualquer supermercado para ver. E então, quem está, como eu, no vai e vem ao continente, e vai ao supermercado no continente e vem aqui, vê que há produtos que nos Açores são 3 vezes mais caros, 4 vezes mais caros. Em média, os produtos são 20, 25% mais caros. E isso não é compatível, ainda por cima, quando nós temos um rendimento médio mais baixo. O aumento que existiu do salário mínimo foi fundamental, porque fez com que as pessoas passassem a ter um rendimento muito mais digno, e ajudou que eles tinham mais dificuldades. E, de facto, conseguiu empurrar o resto, ou o salário médio, para cima, mas não empurrou de forma suficiente. E, portanto, há muita gente que ainda passa com o aumento das taxas de juros, com o custo da habitação, com o aumento do custo de vida, com os combustíveis que nos Açores deviam baixar mais e acabaram por não baixar. Um dos problemas que nós temos é exatamente o da fixação das pessoas, e para isso o que é que temos de fazer? Aumentar a sua remuneração. Uma das propostas que fizemos, e gostávamos imenso que o Governo aceitasse, se não aceitar iremos colocá-la no Parlamento, é algo muito simples e que é neutra do ponto de vista orçamental. E também é importante, quando fazemos propostas, saber quanto é que elas custam. Bom, e o que é que nós propomos? Propomos uma coisa, pode ser aplicado aqui no açoriano, que é, se aumentarem os trabalhadores que ganhem mais que o salário mínimo, se o seu salário for aumentado, há um acréscimo para o trabalhador, naturalmente, mas há um acréscimo de receita para a região. Porquê? Porque se o trabalhador ganha mais, vai pagar mais IRS. Aquilo que o governo ou que a região ganhar a mais de receita fiscal pelo aumento salarial é devolvido à empresa. O que quer dizer que isso custa menos à empresa em aumentar os salários. Isso é um bom estímulo. Qual é a vantagem? É que, do ponto de vista orçamental, é neutro. Porque o governo não vai ter que gastar nem mais um tostão do que gastava anteriormente. É apenas aquilo que poderia ganhar é devolvido diretamente à empresa. O problema foi identificado. Arranjar uma solução. Foi aquilo que nós procuramos fazer. Era importante que houvesse a sensibilidade do outro lado para aceitar uma proposta que é clara, que é fácil de implementar e que é cumulativa a todas as outras que estão neste momento a ser implementadas a nível nacional. Estamos quase a chegar à discussão do orçamento. Isso é um dos temas mais importantes que está na atualidade. O PS já pôs em cima da mesa o que pretende, ou seja, as suas linhas, mas acha que são linhas vermelhas, são linhas que podem ser discutidas com o Governo. Aceita abdicar de alguma para a aprovação do orçamento? Bom, eu acho que qualquer pessoa perceberá que não é na comunicação social que se faz a negociação. Claro. E, portanto, eu não vou dizer o que é que abdicaria do que é que não abdicaria. O que eu vou dizer é que estou de boa fé. E, portanto, nós achamos mesmo que o orçamento pode ser aprovado ou viabilizado com uma abstenção do Partido Socialista. Aquela nota de parênteses que é importante sempre colocar. Não é ao Partido Socialista que cabe a obrigação de viabilizar este orçamento. É à coligação, que disse que tinha condições para governar e ter um mandato pleno, que tem a obrigação de tentar resolver ou de viabilizar o seu orçamento. E, portanto, deveria ser a coligação que está a trabalhar com os partidos e a convidar os partidos a sentarem-se à mesa. O curioso é que está a ser o contrário. É o Partido Socialista que, preocupado com a situação da região, está-se a chegar à frente. E, portanto, segundo parênteses, este orçamento, mesmo que venha a ser viabilizado pelo Partido Socialista, nunca será um orçamento que nós nos identifiquemos. Porque o partido, a coligação, tem um conjunto de políticas totalmente diferentes daquelas que nós temos. E, portanto, o PS continua a ser um partido de alternativa, um partido de construção e de oposição. Agora, há um conjunto de assuntos que são emergentes, que estão a afetar a vida das pessoas, que nós achamos que podem ser colocados no orçamento. E, sendo colocados no orçamento, podem permitir com que nós
tenhamos uma posição de viabilização desse mesmo orçamento. É importante colocar as coisas como elas são. Sim. Bom, o que é que nós fizemos? Chegamos-nos à frente. Primeiro, nós temos um problema de endividamento extraordinário. Ou seja, a região está numa situação, eu não digo de pré-bancarrota, mas está numa situação muito complicada. Qualquer empresário sabe que o governo não paga aquilo que deve. E as IPSS também sabem, os clubes desportivos também sabem, os agentes culturais também sabem, os próprios cidadãos que recorreram a sistemas de incentivos como o Solineres, como o Proenergia, sabem que são anos até que o governo consiga pagar aquilo que deve. Isto está a afetar a economia. Está a reduzir o consumo, porque uma empresa, quando não recebe, Não pode gastar. Não pode gastar e tem dificuldades em pagar salários e vai investir menos. E, portanto, a primeira questão que se coloca é preciso travar o descalabro das contas públicas, é preciso reduzir o endividamento, é preciso reduzir, digamos, as contas a fornecedores, é preciso executar os fundos comunitários. O PRR é um drama, neste momento, nos Açores, porque nunca houve tanto dinheiro. Vamos ver, nós temos quase 3 vezes, durante estes 7 anos agora, temos 3 vezes o que o governo regional anterior teve nos 7 anos anteriores. E, portanto, é importante trabalhar nisso. Depois, nós estamos nessa situação que não pagamos nada a ninguém. E o governo é o maior de sempre. Eu nunca gostei de discursos sobre tamanho de gabinetes. Bom, mas há limites. Este é o maior governo de sempre. Há membros do governo que têm 31 especialistas, técnicos especialistas a trabalhar. E, portanto, depois o governo passa a vida a pedir estudos e pareceres jurídicos. Nós fizemos as contas, quanto é que isso custa? Não é? Nós podemos chegar, com os cortes que nós propomos na administração regional, nós podemos chegar perto dos 4 milhões de euros. E, portanto, esses 4 milhões de euros podem servir perfeitamente para financiar as medidas, uma delas que referi aqui, de estudantes do ensino superior, que são cerca de 2 milhões de euros. E ainda restam 2 para as restantes medidas que nós temos aqui. Portanto, o governo, se quiser sentar-se connosco, trabalhar connosco, há aqui muito para fazer. Agora, nós temos que resolver o problema da habitação. Nós temos uma proposta para, no âmbito do orçamento, ser incluída um programa muito simples de uma renda que é estabelecida a um investidor que resolva reabilitar um imóvel para arrendamento. Ou mesmo que o queira construir. Imaginemos alguém que resolve construir um prédio de apartamentos com 10, 15 apartamentos. Eu estou a dar um exemplo para as pessoas perceberem. Sabe que o governo lhes dá uma renda garantida por cada um desses imóveis. 100 euros, 200 euros por mês. Eu estou aqui a especular, mas o valor seria assim. Se colocar no mercado de arrendamento, a preços acessíveis, tem essa renda fixa, o que diminui exponencialmente o risco de colocar esses apartamentos no mercado. E isso faz com que eles possam ser acessíveis à classe média. Ou seja, com um pequeno contributo do governo regional, diminui o risco e coloca imóveis no mercado. Isso faz o quê? Faz com que aqueles fundos conservadores, investidores mais conservadores, que existem por este mundo fora e que estão também a investir nos Açores, possam afetar parte dos seus recursos a investir, a ter um investimento que tenha a partir de um rendimento garantido. Isto tem que ser feito porque nós temos que atuar do lado da oferta, porque um dos problemas que nós temos nos Açores, para além do enorme surto de alojamento local que nós temos, e que um dia temos que falar sobre este assunto, porque neste momento não tem qualquer tipo de regulamentação, temos que conciliar aquilo que é o interesse de quem investe, daquele que necessita de uma habitação. Mas nós conseguimos trazer aqui investidores que ajudem a resolver, num espaço muito curto de tempo, o problema da habitação. Havia um jovem que me encontrou na rua e que estava preocupado com o problema da habitação e que me colocou a questão, a mim até me fez alguma impressão, porque eu senti-me quase impotente no sentido de como é que podemos resolver. O que ele me dizia era assim: bom, eu aprecio muito as medidas que o Partido Socialista está a fazer no âmbito da habitação. Está cheio de boas intenções, eu acredito. Mas eu tenho 30 anos e qualquer resposta que estejam a planear hoje pode não ser para mim. Porque são 4 anos, 3 anos, 5 anos. Daí, e tinha razão. Não é?
Porque se nós começarmos agora, o Governo Regional começar a construir um parque público, que é importante que o faça, nós sabemos que vai demorar. Essa resposta, nós disse, mas nós temos que trabalhar nisso. Como é que é possível, no espaço de 1 ano, 2 anos, nós conseguirmos dar respostas? E esta proposta, que é uma proposta simples, que foi apresentada ontem e que nós queremos que o Governo Regional a ouça, se não ouvir, nós iremos ao Parlamento para isso, fazemos por nós próprios, já é um contributo. O que nós temos todos de fazer é continuar a dar contributos, um passinho de cada vez, para ver se nós conseguimos resolver um problema que é um problema flagrante e que pode desiludir toda uma geração. Porque não é normal que quem tem um rendimento razoável, ou quem tem um salário já um pouco acima dos 1.000 euros, não encontre uma habitação a preços confortáveis. Individualmente é impossível. Em casal já é uma dificuldade. Bom, e nós vemos as casas estão de 200 mil, 300 mil, 400 mil, um T2 a serem vendidos a 300 mil. Bom, mas onde é que nós vivemos? Quem é que tem dinheiro para isso? E, portanto, tem que se fazer qualquer coisa. Eu não vejo o Governo preocupado com isso. Vejo o Governo apenas falar do PRR para carências sociais. É importante, mas nós temos uma classe média que está totalmente fora do mercado de habitação e isso tem que ser resolvido. Outro problema também, onde não vivêssemos nós em Novilhas, é a mobilidade. Disse, quando apresentou a sua candidatura, que era importante salvar a SATA. Os últimos resultados do primeiro semestre mostram um aumento do passivo, apesar de a empresa estar a voar como nunca, a trazer passageiros como nunca, mas também está a ter prejuízos como nunca. O que é que... Aliás, a pergunta revela o problema, que é, nós começamos a perceber uma coisa, é que neste momento a empresa, a SATA, quanto mais voa, mais prejuízo tem. Isto quer dizer que é um problema de base. Porque se voar menos tem menos prejuízo, se voa mais tem mais prejuízo, e isso é exatamente o contrário. E, portanto, eu acho que nós chegamos a um ponto em que nós temos que parar para não sermos como a orquestra Titanic que continuava a tocar com o barco a afundar. A situação do Grupo SATA é gravíssima. É gravíssima. As pessoas têm que perceber. Nós temos um grupo de aviação, 100% público, que chegou ao pé da União Europeia, o Governo Regional chegou-se ao pé da União Europeia e disse: nós precisamos fazer um plano de reestruturação num determinado período em que a empresa vai passar a dar lucro e para isso o Governo Regional precisa de autorização para injetar capital na empresa. E a União Europeia tem uma regra que eles chamam one shot, que é, nós permitimos essa injeção, mas durante 10 anos não é possível injetar mais dinheiro. Quer dizer que nós temos uma oportunidade. E aquilo que me parece é que esta oportunidade está a ser totalmente desperdiçada. 177 milhões de euros desde 2021 até o primeiro semestre de 2024 é mais prejuízo do que a SATA tinha tido exatamente no mesmo período anterior. Se retirarmos a pandemia, que não faz sentido incluirmos aí. Porque aí os aviões estiveram no chão. E todas as companhias deram prejuízo. Quer dizer que a reestruturação da empresa não está a funcionar. A empresa está a ter mais prejuízo do que tinha antes. E pior do que tudo, se antes nós achávamos que poderíamos ficar sem a SATA Internacional, portanto a empresa que voa fora para o continente português e para o exterior, neste momento o contágio já chegou à segunda empresa. E pode acontecer nós ficarmos sem as duas. Vou repetir o que disse. Pode acontecer nós ficarmos sem SATA Açores e sem SATA Internacional. E por isso é que, em boa consciência, os açorianos não iriam perdoar ao Partido Socialista se não estendesse aqui um ramo de oliveira e dissesse: eu estou disponível para ajudar. E nós estamos disponíveis para ajudar. Agora, o que é ajudar? Ajudar é dizer: bom, nós aceitamos tudo aquilo que o Governo Regional quer que a empresa faça. Não pode ser assim. Nós temos que partilhar responsabilidades. Bom, nós temos um problema ao nível da gestão da empresa, é claro. E vão ter que ser tomadas medidas difíceis. Nós estamos disponíveis a apoiar. Mas para isso, bom, tem que ser mudada a gestão. Tem que ser garantido o financiamento da empresa. Tem que ser a operação da empresa também não é uma operação estável. Com muitas falhas, com aviões que raramente saem a horas, com fretamentos permanentes de outras aeronaves, com rotas que não servem aos Açores. Bom, e nós estamos à vontade, porque o Partido Socialista aprendeu com os seus erros. E o Partido Socialista no passado cometeu erros em relação à empresa, não há dúvidas sobre isso, nós assumimos isso. Agora, nós aprendemos com esses erros.
E faz-nos impressão que alguns erros que nós cometemos estão agora a ser cometidos 2 e 3 vezes com impactos ainda pior. E, portanto, nós podemos ajudar, mas temos que partilhar responsabilidades. E mesmo assim, eu acho que é muito difícil nós termos a certeza que a empresa tem salvação. Porque se nós temos que renegociar com quase certeza absoluta com a Comissão Europeia a restauração da empresa. Bom, mas nós somos uma empresa muito pequenina no âmbito da União Europeia. Nós somos uma empresa com 14 aeronaves que nem são propriedade da empresa. E, portanto, a União Europeia vai ter que ter uma sensibilidade acrescida, mas pode não ter. E, portanto, o tempo corre. E se nós não agirmos já, podemos vir a ter um problema gravíssimo. E às vezes parece-me que é a história como nós começamos há pouco a falar, que é da Orquestra Titânica, que nós continuamos a fazer exatamente o mesmo. E, portanto, temos que agir já. E, atenção, nós estamos disponíveis a indicar, criar um grupo de trabalho com o Governo Regional, nós indicamos uma pessoa, ou 2 ou 3 pessoas, o Governo Regional indica e nós partilhamos responsabilidades e assumimos mudanças. Se é alguma coisa para fingir ou para parecer que estamos a conversar, não vale a pena. Porque para ajudar as pessoas também precisam de querer ser ajudadas. E às vezes parece-me que, tal como no orçamento e agora como na SATA, às vezes parece mais que estão a querer fazer parecer do que propriamente em trabalhar para obtermos soluções. Um dos temas também que tem sido debatido tem sido a Lei das Finanças Públicas regionais, que tem surgido várias vozes a pedir alterações. O que é que o PS propõe neste âmbito? Ou seja, é importante rever, mas também é importante, se calhar, atuar do lado da despesa. Há dirigentes do PSD que falam muito sobre isso. É importante que se saiba. Este governo regional, as pessoas não têm muitas vezes a noção. Desde que entrou, este governo regional tem mais receitas. É importante que se perceba isso. Desde que entrou, eu não tenho aqui as contas presentes, mas eu calculo que são cerca de 160 milhões de euros que tiveram a mais, desde que entraram. Ou seja, a receita fiscal aumentou 160 milhões de euros. No meio disto tudo, o governo optou por baixar impostos e aumentar a despesa. Então, tem menos receitas, diminuiu a receita. Eu disse, diminuir impostos e aumentar a despesa. Quer dizer que o governo tem menos recursos do que poderia vir a ter, apesar de ter mais recursos. Ou seja, nós hoje temos mais receita, apesar de terem baixado os impostos. E, ao mesmo tempo, a despesa subiu muito mais. O que quer dizer que... Porquê que a despesa subiu? Essa é que é a questão. Porquê que estão a gastar mais? Bom, nós já vimos que o gabinete, que o governo é o maior governo de sempre. Quer dizer que, por princípio, o governo não teve cuidado com isso. Mas não justificará não justifica, não tem a ver com princípio, claro. Não é? Se eu na minha economia familiar tiver um déficit, ou seja, o meu vencimento não é suficiente para aquilo que gasto, eu não vou passar a comprar roupa nova todos os meses, não é? E poderá-me dizer, bom, mas não é a roupa que é o problema da sua despesa. Isso não é. Mas também não ajuda. Mas não ajuda. E dou um mau exemplo às pessoas. E, portanto, o governo, nós temos um problema muito grave ao nível da despesa. E que tem que ser resolvido. E que não está a haver cuidado nenhum. Para além disso, nós não estamos a executar fundos. Nós não estamos a pagar, como falávamos há pouco, aos nossos fornecedores. Isso é tudo um bocadinho de rabo na boca. Porque se nós não investimos, nós não pagamos, depois a economia, no âmbito da receita fiscal, não nos dá o retorno necessário. Portanto, nós temos que trabalhar ao nível da despesa e este governo não está a ter nenhum cuidado em relação a isso. A Lei de Finanças Regionais é importante que seja revista e nós estamos disponíveis para isso. Nós não nos importamos que seja visto ou observado a questão do princípio dos custos acrescidos da insularidade. Na fórmula que existe da Lei de Finanças Regionais. Há aqui um princípio que nós estamos preocupados. É que até agora o Governo Regional não falou connosco. O Governo Regional reuniu-se com o Governo Regional da Madeira. E não com os protagonistas políticos ou os representantes do povo nos Açores, que são, para além do seu partido, do PSD, do CDS e do PPM, são também todos aqueles que estão presentes. Que são esses que representam os interesses dos Açores. E isso parece-me um mau princípio.
Aquilo que nós dizemos, ainda ontem tive com o secretário-geral do PS que está de acordo sobre isso, é que nós podemos revisitar a Lei de Finanças Regionais no devido tempo, mas nós temos que nos Açores primeiro chegar a um acordo do que é que queremos fazer no âmbito da Lei de Finanças Regionais. E essa Lei de Finanças Regionais tem que ter um princípio, que é o da responsabilização orçamental. O que é que isto quer dizer? A nova Lei de Finanças Regionais não pode ser uma desculpa para se poder aumentar a despesa como se quer e depois exige-se a respectiva receita. Tem que haver aqui um princípio. E se isso for feito, o Partido Socialista está disponível para conversarmos, para que isso possa ser trabalhado. Agora, também sei outra coisa. É que o clima neste momento no continente não é um clima favorável a que se aumente as transferências para as regiões autónomas. E o Governo da República tem sido muito, digamos, dado sinais muito claros sobre isso. Basta ver o que fizeram no subsídio social de mobilidade. Fizeram um corte preocupados com o que estavam a gastar e não se as pessoas viajam mais barato ou menos barato ou os custos que têm na sua vida. E, portanto, nós estamos disponíveis para revisitar isso, mas primeiro acordo aqui, pronúncia dos parlamentos regionais e depois trabalhamos sobre esse assunto. Agora, o principal problema está na gestão da coisa pública, que nos Açores tem mais receita e tem mais despesa. Mais 160 milhões de euros de impostos todos os anos e o problema está nas transferências da República. Bom, isto tem que ser pensado, tem que ser visto com calma e às vezes parece-me que nós estamos a tentar resolver o problema da má gestão com uma alteração e com transferências da República. Há coisas que podemos ser nós a resolver primeiro. Portanto, não é a tirar dinheiro para cima do problema? Sim, vamos a ver. Se eu gasto muito, eu primeiro tenho que perceber porque é que gasto muito e perceber o que é estrutural, o que é que não é estrutural. Eu acho que a Lei de Finanças Regionais deve ser alterada, deve ser alterada para resolver os problemas estruturais da despesa e não para resolver os problemas supérfluos ou a má gestão da despesa que neste momento o Governo Regional tem. Mas há aqui uma questão, por exemplo, os sobrecustos da saúde e da educação. Bom, isso pode ser discutido. Agora, mas alguém está a ver alguma medida de gestão no âmbito da saúde no sentido de melhorar a sua eficiência e racionalizar os seus custos? É que eu não vejo nenhum. Não é? Aliás, ainda ninguém me conseguiu explicar porque é que nós estamos a construir um hospital modular digamos, do ponto de vista da racionalidade económica e dos serviços que devem ser prestados. Aliás, estão-me sempre a perguntar, é contra ou a favor do hospital modular? Bom, mas eu precisava que me dessem as contas. Perceber. Aliás, aquilo que percebemos é que nem ao Governo da República enviaram as contas das despesas que estão a ter no âmbito da reposição do hospital e do hospital modular. Foi o que disse pelo menos a Sra. Secretária Regional da Saúde. E, portanto, há aqui um problema recorrente de gestão no Governo Regional. E as pessoas muitas vezes não se preocupam com o aumento do endividamento e com o aumento da despesa. Mas há um dia em que o inverno chega. E, portanto, nós temos que estar atentos. E o PS está preocupado. E no âmbito da saúde e da educação, nós somos socialistas, não há ninguém que se preocupe mais com a questão da educação e da saúde. Agora, nós gostamos era de ver medidas de racionalização da despesa e de melhor gestão na eficiência do Serviço Regional de Saúde e não vemos neste momento. O tempo urge e ainda há aqui muitos temas que gostaria de debater. Ainda sobre o discurso que fez no encerramento do Congresso, fala de reabilitar a política nos Açores e também de fazer algumas alterações que entende no Parlamento. Que alterações são essas? No Parlamento, neste momento, está em discussão e está praticamente acordada uma revisão do regimento da Assembleia. É importante aumentar a capacidade do Governo de inquirição da Assembleia de inquirição do Governo. Hoje, o regimento da Assembleia está totalmente ultrapassado. Tem anos, tem décadas. Eu salvo erro, é de 2004. Posso estar enganado, mas tem perto de 20 anos. E os mecanismos de fiscalização do Governo, face à realidade, não funcionam como deveriam. Nós temos que ter mais debate político, nós temos que ter a capacidade de poder chamar o Governo quando é necessário ao Parlamento, através de mecanismos potestativos. E esse trabalho foi feito, está a ser feito e penso que se resultar, poderá ser um trabalho com mérito de todos. E isso é importante que aconteça. Depois, o Parlamento, em qualquer cenário, quer em maioria absoluta, quer neste caso em que temos uma maioria relativa muito, digamos, frágil do ponto de vista da sua capacidade de execução, nós necessitamos de ter mecanismos de fiscalização do Governo através de órgãos externos.
Eu dou um exemplo. Nós, neste momento, naturalmente somos ilhas pequenas e nós temos tido imensos problemas ao nível do recrutamento para a administração pública, nomeação, desfias e de indicação para empresas públicas, de gestores públicos. Aquilo que nós propomos é que seja colocado no Parlamento, digamos, a indicação da comissão de recrutamento. Nós queremos criar uma comissão de recrutamento da administração pública. Quer para cargos superiores, quer mesmo para a entrada na administração pública. Porque nós sabemos que, então, que este governo está a ser um problema enorme, que há imensos problemas e desconfiança em relação à entrada na administração pública. Isso entronca naquilo que me perguntou, que é, nós temos de ter confianças nas nossas instituições. Confianças no Parlamento, confiança no Governo, confiança na administração pública. Não há nada pior do que as pessoas acharem que a entrada na administração pública é um privilégio. Isso diminui a confiança, revolta as pessoas e enfraquece a democracia. E aquilo que nós propomos é, primeiro, todo o recrutamento na administração pública seja coordenado por uma comissão. Esta comissão, para ser isenta, deveria ser eleita no Parlamento por 2/3. Assim não há dúvidas nenhumas. Ninguém está ali para servir um partido ou para servir outro partido. Estão lá porque estão todos de acordo em que o recrutamento é totalmente isento. Isso irá criar uma enorme tranquilidade. E depois criar pressupostos. Quer dizer, nós não podemos nomear para empresas públicas ou para institutos públicos pessoas que não têm qualquer tipo de formação ou capacitação na área. Nós já temos um mecanismo que introduzimos no Parlamento e é único, que é as pessoas são ouvidas. Os gestores das empresas regionais são ouvidas. Mas nós temos que ter ali critérios. Nós não podemos ter pessoas que são especializadas em serviço social e vão gerir uma empresa de aviação. Eu inventei para não ter nenhum caso em concreto, porque eu acho que não era delicado da minha parte se fosse. Mas nós não podemos ter exemplos não podemos ter casos desses. E, portanto, temos que criar critérios e temos que ter uma comissão isenta, indicada pelo Parlamento, que coordene toda a admissão em toda a administração pública, seja para cargos de topo, seja para mesmo pessoas que entram. Segunda questão. Eu vou à última, que é a mais importante, mas vou tentar ser rápido. Que é, nós temos que criar limites de mandatos na própria administração pública. Nós temos diretores de serviços que estão lá há muitos anos, chefes de divisão, e nós queremos criar um limite de 12 anos. Quer dizer, se o Presidente do Governo Regional tem um limite máximo de 3 mandatos, porque é que nós não devemos ter dirigentes da administração pública que tenham também um limite de mandato? Eu sei que isso pode não ser muito popular junto destes, mas é importante nós obtermos a renovação que queremos na própria administração pública. Novas chefias, novas pessoas a coordenar, implica novas ideias, novas formas de trabalho. E isso é bom. A última proposta é uma proposta que foi trabalhada com muito cuidado. Foi trabalhada pelo Partido Socialista, foi trabalhada pelo antigo Secretário de Estado da Administração Pública, o José Couto, foi trabalhada também, inclusive, à vista com ex-ministros no continente que trabalharam na área da Administração Pública. Como é que nós conseguimos ter concursos públicos de entrada na Administração Pública que sejam, por exemplo, um concurso dos professores? Durante muito tempo havia problemas com os concursos dos professores, porque não era transparente, havia sempre dúvidas. Hoje, toda a gente percebe onde é que vai ser colocado e porquê é que vai ser colocado. Porque há ali uma transparência. E este é um caso em que nós conseguimos resolver a desconfiança que havia com o sistema. Aqui o que nós fazemos é uma questão muito simples. Para já passa a haver 2 momentos de concursos públicos por ano. Um por semestre. Segundo, nós criamos bolsas de ilha para técnicos de assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores. Terceiro ponto. Ou seja, nós já sabemos as pessoas que podem vir a ser os candidatos, porque estão elencados à partida. Não há ninguém que entre depois à SOCAP, já estão identificados. O terceiro ponto é como é que é feito o teste, o exame. Muitas vezes há desconfianças de se a prova foi dada, não foi dada. Para eliminar isto, o que nós fazemos é, o exame passa a ser por consulta, há 500 perguntas que são públicas. No dia do exame, dessas 500 perguntas serão selecionadas por sorteio X perguntas. E, portanto, não há aqui qualquer dúvida, o exame é feito sob consulta, e aí não haverá qualquer dúvida de qualquer tipo de favorecimento. A transparência que nós introduzimos neste processo fará com que as pessoas confiem muito mais nos processos conduzidos pela administração pública, digamos, pelo Estado ou pela região, e, por outro lado, irá, de certeza, provocar um aumento na qualificação na entrada da administração pública, que é isso que nós queremos, porque nós também queremos capacitar. Tão simples,
pensamos no assunto, encontramos um problema, confiança na democracia, apresentamos a solução. Se o Governo quiser ajudar a implementar isso, muito bem. Se o Governo não quiser, nós temos o espaço no Parlamento para implementar. Se o Parlamento não quiser aprovar, nós colocamos isto ao escrutínio dos açorianos e se e quando ganharmos eleições, iremos implementar esse sistema, porque é uma questão, para mim, parece-me fundamental. Falando da democracia, o próximo grande ato que, se calhar, diga mais diretamente respeito aos Açores será as autárquicas, não pensando, obviamente, nas presidenciais. Na entrevista que deu ao Sereno Oriental, ainda enquanto candidato, disse que o seu antecessor Vasco Cordeiro já teria deixado trabalho feito, havia convites, havia pessoas convidadas. Sim. Estamos a um ano. Algumas câmaras que são detidas pelo PS vai ter que haver uma renovação forçosa por atingir o limite de mandatos. Por exemplo, Vila Franca é um desses casos. Já há nomes elencados para essas câmaras onde vai haver forçosamente uma mudança. E a segunda pergunta é Ponta Delgada, que é a joia da coroa. Há um nome forte já pensado? Há vários. Bom. O objetivo do Partido Socialista é, obviamente, reforçar, digamos, a sua presença eleitoral. Não é? Ter mais votos, ter mais mandatos. Este é o objetivo do Partido Socialista. O Partido Socialista é o maior partido autárquico. Nós não temos a Associação de Municípios porque a conjugação dos vários partidos que têm câmaras é maior do que o Partido Socialista sozinho. Portanto, às vezes é importante que se perceba isso, que há gente que acha que o Partido Socialista tem menos câmaras do que o maior partido. É o partido maioritário. Primeiro ponto. Segundo ponto, às vezes as pessoas não compreendem essas dinâmicas, diz-se muita coisa, escreve-se muita coisa. Eu trabalhei durante muitos anos com o Vasco Cordeiro. Eu sou amigo do Vasco Cordeiro. Sempre disse que nunca seria candidato contra Vasco Cordeiro. E continuamos amigos e trabalhamos juntos. E, portanto, nós falamos várias vezes sobre o processo autárquico, entre os vários assuntos que falamos. Várias vezes, saber o que é que ele tinha feito, porque, entretanto, estive algum tempo fora, saber o que é que ele tinha feito, e ele passou-me necessariamente as pastas. E ainda hoje ligo-lhe várias vezes a perguntar o que é que achas desta pessoa como uma possibilidade de candidatura. Não é? Eu até achei interessante que li escrito em algum sítio que tinha sido Vasco Cordeiro convidado para a Câmara de Ponta Delgada, o que é algo totalmente fácil, totalmente falso em relação àquilo que as pessoas escrevem. Às vezes é extraordinário a capacidade de invenção das pessoas. Portanto, não será candidato? Não, aliás, nós conversamos sobre isso. Essa questão não se colocou. Até posso, essa inconfidência. Ele ligou-me e disse: olha, disseram que tu me ligaste a convidar para a Câmara de Ponta Delgada. Não é? Nós rimos-nos os dois. E, portanto, às vezes é importante que escreve-se muita coisa e às vezes com pouco conhecimento. Mas seria um bom nome. O Vasco Cordeiro é dos melhores quadros que nós temos. Seria um bom nome, claro que sim. Agora, não é esse o seu desejo necessariamente. Portanto, a questão nem se colocou. E nós temos falado sobre o assunto. O Vasco Cordeiro tem o seu rumo e já o explicitou o que é que quer fazer. Bom, nós estamos a trabalhar do ponto de vista autárquico. Eu já corri o arquipélago todo várias vezes nos últimos meses. Tenho feito um trabalho onde eu e os meus camaradas temos trabalhado do ponto de vista de identificação e inventariação de possíveis candidatos. Alguns casos já estão praticamente escolhidos, mas há aqui um processo que tem que ser respeitado e será respeitado dentro dos órgãos do partido, mas há casos em que nós sabemos que a estrutura local acha que é um determinado nome, a estrutura de ilha acha que é o mesmo nome, e eu também acho que o nome que foi escolhido é o melhor, e as pessoas já estão praticamente no terreno. Outros casos existirão, onde o processo está um bocadinho mais atrasado, mas nem por isso está esquecido, e pelo menos eu posso lhe dizer que para todos os municípios da região já estão inventariados pelo menos 2 nomes para cada... Quer dizer, há uns que há só um, porque é mesmo só aquele. Mas naqueles que poderiam ser mais difíceis, há pelo menos 2 nomes inventariados para cada... com qualidade. Porque o Partido Socialista, quando parte uma eleição, é para ganhar. E nós queremos ganhar até Ponta Delgada. Ponta Delgada tem 2 nomes, no mínimo? 2, pelo menos. 2, pelo menos. E bons nomes. Alguma presidente de junta? Fala-se de... Eu não vou avançar nomes. Não vou avançar nomes. Todos os nomes que têm falado são bons e que eu considero muito e teriam também essa capacidade. Mas às vezes também é importante olhar para fora da caixa e ver o que é que há.
Muito bem, última pergunta. Assumiu neste domingo que tem a ambição de chegar ao poder. Acredita que será no final deste período que temos de 4 anos ou que poderá ser antes? Não depende de mim, essa é que é a questão. Bom, o PS não tem pressa. Eu escrevi isso ontem, disse isso ontem no discurso, que é o PS não tem pressa. Temos 4 anos para trabalhar. E estamos a planear a 4 anos. Obviamente que nós queremos chegar ao governo, não é? Para isso que trabalhamos. Nós não temos pressa, vamos trabalhar 4 anos. Se tivéssemos essa pressa, não estávamos a dizer ao Governo Regional, em relação ao orçamento, que estamos disponíveis para conversar sobre o assunto. Agora, o objetivo de um partido, como é o Partido Socialista, é o de estar cada vez mais capacitado para poder responder aos problemas. E, portanto, nós temos um trabalho. Esse trabalho é de diálogo, é feito com as açorianas e com os açorianos. Ou seja, identificar os problemas, estar presente, apreender as dificuldades, trabalhar na apreensão nestas dificuldades e arranjar soluções. Nós estamos a fazer esse trabalho há 4 anos. Muita água ainda vai passar debaixo desta ponte, tenho a certeza absoluta. Nós também estamos a trazer gente para o Partido Socialista, a aproveitar quem está, recuperar outros. Eu vejo há 4 anos. Se o Governo não conseguir resolver os seus problemas, no sentido de assegurar a sua presença, digamos, no poder, bom, é porque o Governo falhou e, neste caso, nós, a qualquer momento, podemos acelerar o trabalho que temos que fazer para estar capazes para dar respostas. Agora, o fundamental aqui é que no momento em que houver a necessidade, o PS ser capaz de responder. E isso nós estamos a trabalhar para que no momento em que isso acontecer, nós damos essa resposta. Muito obrigado. Obrigado, eu.